musicoterapia é um tipo de intervenção terapêutica, né? Um tipo de terapia que utiliza a música, elementos musicais, elementos sonoros, para conseguir fazer uma intervenção que melhore a qualidade de vida do paciente. A arte vinda da música traz o ritmo, traz a melodia, então esses elementos, eles dão uma nova possibilidade para o paciente, ampliam o repertório dele de encontro consigo mesmo e promovem um efeito de autoconhecimento bastante expressivo e significativo na psicologia. Música sendo percebida, né, como, potencializadora, assim, né, dos processos, catárticos, né, da gente conseguir, dar vazão para as emoções, para as memórias. Eu tenho um paciente em Pelotas, que ele é meu paciente de psicologia, e ele é um paciente que ele é nível 3 de suporte, autista nível 3 de suporte, né, que é verbal, ele hoje se comunica, né, cada vez melhor, mas ele tem bastante dificuldade de interação. E ele requisita, né, o violão que eu utilize com ele, e ele desempenha as atividades propostas e engaja muito mais, e responde muito melhor, e se comunica muito melhor com a música. A musicoterapia, que é uma formação, para além da psicologia, né, é um fazer, uma profissão específica e que trabalha com uma série, assim, de acúmulos, né, de pesquisa, de comprovações do papel, da música. Né? Então eu vejo que tem pacientes que realmente se beneficiam muito e desenvolvem, e só conseguiriam desenvolver certas habilidades e valências com a música. Sem ela, não conseguiria, pelo menos naquele momento. Na musicalização, o objetivo é o fazer música, né? Sem um a mais. Na musicoterapia, toda e qualquer intervenção, toda e qualquer música, som ou atividade que eu faça com o paciente, eu busco potencializar, ampliar alguma habilidade que ele precisa para a vida dele, para a prática diária, para que ele tenha mais independência. A arte ela tem um potencial, né, de acessar subjetividades, né, de da gente acessar e lidar com emoções, muitas vezes, compreender, né, muitos processos que a gente está vivenciando, muitas situações até do contexto social que a gente vive, que no momento de acessar através da música e de, né, outros fazeres, assim, de arte, tem um resultado muito potente, né. Por exemplo, um paciente que eu vejo que precisa melhorar a interação social. Então eu vou fazer atividades onde ele não só escuta a música, como ele faz a música comigo também, que ele tem que responder de alguma forma, que ele tem algum comando. Eu posso também ter uma intervenção musical onde eu busco trabalhar o controle inibitório, ou seja, que ele entenda que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que ele quer, que existe uma imprevisibilidade, que às vezes ele vai ser atendido ou não na vontade dele. Então, assim, a diferença maior entre musicalização e musicoterapia é que a musicoterapia ela utiliza da música com uma intenção terapêutica. A musicalização ela utiliza da música com uma intenção musical. Foi um paciente que eu conheci quando eu estava na graduação, eu fui acompanhante terapêutico dele e na escolinha. E depois de um tempo, ele era aqui da cidade de Rio Grande, ele se mudou para Pelotas. E hoje ele vem de Pelotas aqui para fazer musicoterapia comigo. E ele desenvolveu muito, assim, sabe? Muito de forma bem significativa. Ele tem uma dificuldade de comunicação muito grande, né? De comunicação expressiva, né? Receptiva até, ele já tem, né?
uma qualidade bem maior, mas a expressiva de dizer o que ele quer, de falar as palavras, é uma dificuldade muito grande. E ele ama música e ama cores. Então aqui comigo ele começou a falar a palavra lilás, foi uma vitória, né, muito grande para mim, para a família. Ele fala o meu nome, né? Coisas que antes da musicoterapia ele não falava. Então cada vez ele está desenvolvendo mais. Nos estudos cada vez mais atualizados, temos números expressivos e importantes do efeito da musicoterapia na psicologia e nos pacientes, não só autistas, mas também clínicos. Cada vez mais aumentado as pesquisas, reforçando, né, o papel fundamental, assim, importantíssimo da música para processos de promoção de saúde mental, né, e também de prevenção. Ele explora elementos diferentes. Ele está aceitando o novo, né? Tá aceitando sair da rotina. Dá para ver a olho nu, assim, a evolução dele. Além dessa evolução ser algo que me marca, eu digo que ele é meu professor também, porque com ele eu aprendi que eu não só podia trabalhar com crianças, mas que eu gostava, né? Que foi a minha primeira oportunidade de trabalho, de desenvolver, né? Com a infância, e é maravilhoso não só ter acompanhado ele na minha graduação, mas como ter ele como meu paciente e amigo hoje em dia. Conforme o tempo vai passando, eu vou adequando e buscando fazer certas atividades com o foco em melhorar a habilidade que a família me relata que é a mais difícil para o paciente, né? Tem pacientes que, por exemplo, não conseguem fazer o brincar conjunto, né? Então, eu coloco atividades como sinos, onde eu toco uma vez, depois é a vez dele, depois é a minha, né? Eu vou ensinando o paciente como é que a gente pode fazer essa troca. Com o teclado, onde ele vai tocar um pouquinho, depois sou eu. Tem pacientes que querem fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Inicialmente eu faço, depois eu vou relativizando isso, né? No decorrer das sessões a gente vai desenvolvendo várias outras atividades. É interessante dizer que por mais que eu programe, né, algumas atividades antes, né, da sessão, normalmente na hora existe um improviso, porque a gente pode programar que vai usar o teclado e naquele dia o paciente quer usar os sinos. E eu não vou perder essa oportunidade de utilizar aquele outro instrumento porque eu programei outra coisa. Se ele está afim daquilo ali, através daquele outro instrumento eu vou desenvolver outra atividade, ou até mesmo a mesma atividade, só com instrumentos musicais diferentes. A maioria dos pacientes que eu tenho são autistas, realmente é um público que se beneficia muito, porque é bem comum no autismo que a área cerebral da fala possa ser um pouco mais deficitária, e a área cerebral da música seja um pouco mais evoluída. A música tem um poder simbólico e também emocional muito profundo. Ela acessa memórias, ela desperta afetos e ela também ajuda a reorganizar a mente do paciente. Do ponto de vista psicológico, terapias complementares, como a musicoterapia, são grandes aliadas no processo terapêutico, principalmente daqueles pacientes que têm dificuldade na comunicação, em expressar seus sentimentos e também na regulação emocional. Por isso, hoje, ela é muito utilizada entre os pacientes do espectro autista. Então eu consigo acessar aquele paciente que às vezes não tem uma comunicação verbal, que não fala ou fala apenas regularias, mas com música eu consigo interagir.